Podcast Pode Rir, com a apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, e a cada episódio, 2 pessoas convidadas para uma boa conversa sobre o riso, o ridículo e seus territórios. Oi, minha gente, bem-vindos ao Pode Rir, o nosso podcast sobre o riso e o ridículo. Eu sou Michele Maria e Ana Montanha. E esse episódio está sendo gravado aqui em Presidente Prudente, no pico do interior do estado de São Paulo, fazendo divisa com várias outras cidades fora do estado. A gente está muito feliz de estar gravando podcast nesse espaço, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Aqui comigo está Luiz. Poderia fazer uma piadoca agora sobre o Alex, né? Interna, não posso fazer. Estou aqui com o Luiz Souza, palhaço, ator, diretor, educador físico, educador social e arte educador. Ele é integrante da Cia Ali Teatro e os arrobas são Cia Ali Teatro e @Márcia Luiz Souza. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. E estamos aqui também com a Mari Palhares, que é agente cultural, palhaça, militante aqui do Pontão de Cultura, Galpão da Lua. Os arrobas Mari Palhares 5, número, e @Galpão da Lua. Bem-vinda, Mari. E Mari, já aproveitando o gancho aí, fala um pouquinho pra gente sobre o Galpão da Lua, esse espaço que recebeu a gente tão bem. Foi uma delícia estar aqui com a oficina, com o espetáculo. Que legal, obrigada por vocês estarem aqui na nossa cidade, muito importante para nós. O Galpão da Lua é um coletivo, né, que tem vários grupos de circo, teatro, música que compõem esse coletivo, que atua já há 24 anos aqui na cidade de Presidente Prudente, fazendo aí esse trabalho de produção, de fomento também, né, em Prudente, no Pontal, no Oeste Paulista de uma maneira geral. Eu vou fazer uma fala bem pessoal. Eu estou muito honrada de estar aqui nesse espaço, de estar com vocês, porque são artistas que são relevantes no interior do estado de São Paulo, no sentido de trabalhar o riso e os desdobramentos que isso pode ter socialmente falando, né? Com trabalhos profundos e dignos, não só artisticamente no palco a se apresentar, mas nos bastidores, falando um pouco sobre dramaturgias e de uma pessoalidade mesmo. Quando eu comecei a querer estudar palhaçaria, me era colocado muito esse lugar de, geralmente uma palhaça que é mulher, ela tem mais subjetividade, ela tem esses espaços de... Eu lembro explicitamente, assim, nitidamente, de assistir os Meninos do Rosa dos Ventos lá em Ribeirão, e eu tenho uma imagem, né, deles na perna de pau fazendo quase meia hora de 17.700, e aquilo para mim me contemplava de um jeito muito profundo artisticamente, mas era muito distante, enquanto eu nunca tinha visto uma mulher palhaça fazendo uma verborragia grande, sabe, direto na plateia. Eu nunca tinha visto realmente. E depois eu assisti de novo eles lá em Ribeirão. Eu já tinha feito a oficina da Carla Conká, já tinha aparecido algumas coisas mais explícitas, mais de rua para minha palhaça. E aí eles estavam apresentando o espetáculo que eles fazem, o arremesso de facas. Atira a faca. E aí Hoje eu me tem lembro espetáculo. do Fernando correndo no calçadão de Ribeirão. Ele saiu correndo, fazendo uma ação ali com as pessoas. Ele correu, ele voltou, não sei o que, e ele veio, pá! E estourou a bexiga com a mão. Eu me lembro de ter me sentido tão contemplada com aquela cena, no sentido... sabe? Eu ficava assim, mas eu queria ser uma palhaça assim, eu acho, sabe? Era assim que eu queria ser.
E a referência de atuação mesmo no território, sabe? De como isso era muito, pra mim, era uma coisa que eu desejava muito, né? No sentido de, é o que eu acredito. Então, eu tô muito honrada de estar aqui mesmo, na presença de vocês, assim. O trabalho da Mari é um trabalho que eu respeito e admiro muito. Então, Posso pegar um gancho da sua fala? Pode te interromper? Que você traz do Rosa dos Ventos, e o Rosa dos Ventos é a nossa Rosa dos Ventos. O Rosa dos Ventos, ele foi esse grupo norteador, porque a nossa associação, ela nasce com outros grupos da cidade, de teatro, outras turmas, outras pessoas. E chegou determinado momento que as pessoas não quiseram mais muito caminhar junto, por conta desse lugar, de ser muito verborrágico, de querer ir para a periferia, de querer estar na rua, de querer estar no meio das pessoas. E muitas pessoas queriam fazer outro tipo, né, de teatro. E a gente vira Galpão da Lua, né? E tá aí na resistência há muito tempo. Eles são uma referência para mim, né? Nesse lugar também de luta, e que traz esse espaço do riso como luta, esse espaço do teatro de rua como luta, né? Que é um norteador. E aí a gente vem parar aqui nesse galpão, com esse espaço e com todas essas particularidades, porque a gente foi semeado por esse grupo, né? E aí é isso, que é uma grande mentira, o atirador de facas. Sim! Só que a pessoa que tá na tábua não sabe, por isso é muito bom. É ótimo, é ótimo. É muito bom, né? Eu acho que aí a gente percebe na simplicidade como a gente subverte a lógica. Porque você cria a lógica para a comicidade, faz todo um meandro com eles, e aí pá! Estourou, já foi. Cadê a faca? Foi. E aí essa brincadeira, e a maneira como os meninos fazem essa brincadeira, né, é ímpar, né, de uma maestria. Eu gosto muito de ver a peculiaridade de cada um, né? Ao mesmo tempo que o Fernando, essa coisa extremamente espivitada, né, no 220, é de uma sensibilidade gigantesca, sabe? Eu tenho um carinho enorme por cada um deles. O Thiago, ao mesmo tempo que a gente vê essa figura mais comunicativa, mais mediadora, você vê que tem uma cautela gigantesca em como comunicar com cada um dos presentes, né? O Luiz, que tem uma racionalidade gigantesca, sabe? Eu falo para ele que é prazeroso conversar com ele sobre qualquer coisa. E ver ele no tempo do palhaço, que é o oposto dele, para dialogar com as pessoas. Eu falei, poxa, é cada tônus, cada maneira de se comunicar, né? E assim, eu acho que não só referência, né, dos meninos do Rosa dos Ventos para o Galpão, mas para nós que somos prudentinos, para passar por qualquer outro estado, por qualquer outra parte da federação, pô, vocês são de Prudente, vocês conhecem? Vocês conhecem? Sim. Então, falou, assim, a gente toma café com eles. A gente é amigo. A gente é amigo. É ótimo, é gostoso, é muito gostoso, sabe? A gente tem um carinho muito grande, assim. Então, eu creio que essa jornada que o Galpão tem, né? O Galpão da Lua, o Rosa dos Ventos tem, ele tem essa naturalidade de fazer essa premissa de conectar as pessoas, né? Eu acho que ele é referência para todo mundo. Gente, essa é a pergunta, não é nem muito uma pergunta, ela é um levante, né? Porque sabendo que a gente vinha para cá, o pessoal lá de São Sebastião trouxe essa pergunta pra gente. A gente vinha falando bastante de riso, de palhaçaria, bastante de caixa preta, de teatro, e aí a gente queria transportar para essas multilinguagens que o circo tem, e chegar um pouco sobre esse lugar que é a rua. Então, o que veio de lá para a gente conversar um pouco hoje é sobre esse processo, né, de quando a gente está montando um espetáculo de palhaço, de palhaça, o como a gente investiga essa convocatória, essa aproximação do público para o espetáculo, especificamente na rua, mas eu penso um pouco também que, enquanto palhaços, né, a gente vai pensando essa convocatória extra, né? Quando a gente pega
perfis de palhaços que estão aí atuantes, a gente percebe que o Instagram passou a ser uma convocatória, onde as Sim. pessoas, inclusive, disseminam vários conteúdos. Então, como vocês Acesso, têm né? pensado esse acesso na rua, no ofício, na hora do ofício e fora desse ambiente da rua, nos bastidores desse nosso ofício? Posso Queria começar? que os dois respondessem. Eu vou começar então. Aqui, assim, para nós, a gente tem essa agenda, né, esse briefing das redes, que tem que fazer, que a imprensa, o Instagram, que o Instagram é o nosso grande shopping, né? Hoje em dia o nosso calçadão é o Instagram. Exatamente. A gente tem E se a gente parar bem para pensar, é isso. O tempo inteiro está sendo anunciado ou você está anunciando alguma coisa. Então, virou um shopping. E então a gente faz essa programação para acessar essas pessoas. Mas a gente percebe, por exemplo, às vezes você tem uma publicação que tem 20 mil interações e vem 80 pessoas no espetáculo. Você fala, não é possível. Como que não veio 1.000? Tinha 20 mil, não veio 1.000? Por quê? E aí tem uma coisa para nós que vamos muito, né, à periferia, cidades pequenas, tal, que é essa aproximação com o público. Então, para nós aqui, o que funciona muito é carro de som. A gente passa o carro de som onde a gente vai. Então, a gente vai fazer num bairro. A gente passa o carro de som 2 dias no bairro. A gente vai para uma cidade que é pequena, porque Prudente, a gente está no Oeste Paulista, na beira do Bico do Estado. Nós somos a maior cidade de 220 mil habitantes. É uma cidade grande, mas é uma cidade pequena. As nossas cidades ao redor têm 20, 15, 30 Mas mil. elas vêm de lá para cá? Ou não? Difícil, mas a gente vai. Então, quando a gente vai, a gente consegue passar o carro na cidade inteira. Então, a gente passa, faz bastante essa propaganda, a gente consegue acessar a imprensa, a gente tem um bom mailing de imprensa. Fala na rádio, que é uma coisa que o pessoal no interior ouve muito ainda, rádio. Então, a gente sabe porque quando as pessoas vão ao espetáculo, como você chegou aqui? Eu ouvi no rádio. E, então, é uma coisa, né? E aí a gente faz isso, assim, mas o que funciona muito para nós é o carro de som. O carro de som é uma coisa assim que a gente não abre mão, independente de qualquer mídia que a gente use de propaganda. E nós temos já 20 e tantos anos de trajetória. Então, a gente tem já as nossas praças. A gente já tem as nossas praças queridas na cidade. Então, as pessoas já nos conhecem. Então, quando vem o nosso carro chegando, ou quando vê um dos meninos que já conhecem mais. Palhaço, vai ter teatro. E tal, e é que dia? Então a gente já vai no boca a boca. já tem, aí é isso, né? Eu também sou professora, também sou arte educadora em alguns momentos, né? Agora eu não estou atuando, não estou dando aula, mas então os meninos também, então sempre tem ô professor, ô professora. Tem isso Sempre tem alguém que te conhece, porque você era professor, então, e tal. Os meninos, né? Não que eles estão ficando velhos, não é isso, viu, Luiz? Mas Ninguém tá ficando velho aqui. Não, jamais. Quem tá ficando Ninguém. velho? Mas eles já estão na segunda geração. Os filhos já chegam e falam assim, professor, esse aqui é meus filhos. Então eu vou trazer os meus filhos para conhecerem e tal. Então a gente tem essa coisa da formação do público mesmo. Eles acabaram de chegar aqui, o Rosa dos Ventos, fazendo a maior Bagunça. Eu sou obrigada a ver os palhaços de cueca de coração durante a gravação do podcast. Olha lá, fazendo dancinha, gente. Olha que humilhação, caiu as calças do palhaço. Aí depois me perguntam por que... Nossa, mas por que no número da mexerica a saia dela cai? Uai, Por que não pode? Por que não pode? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo, Luiz, sobre isso. Assim, com o Aliteatro, né, eu e os meninos, a gente usa muito essa questão da rede social, né?
Até fico grato porque os dois têm essa facilidade. O Zé Ricardo Bassani, né, e o Robert Moreto. Eles já têm essa articulação pelas redes sociais, né? O Robert é um pouco mais articulado, manda matéria para o jornal, tudo, né? E eu sou o eremita social, eu só vejo se eles estão postando, né? Olha, beleza, postou. Aí eles falam, agora você tem que compartilhar. Ah, tá, então vou lá e compartilho. Mas, assim, eles que fazem essa situação, né? E aí, dependendo de onde a gente está, a gente usa muito também desse contato boca a boca, né? Olha, a gente vai estar aí, passou, olha, daqui a pouco a gente vai apresentar, ó, seu amigo está aqui, não, então vai na casa, vai buscar ele, não sei o quê. Ah, se ele estiver jogando videogame, desliga, se ele estiver tomando banho, desliga o chuveiro, traz ele. Então, assim, brinca, né, com quem está próximo ao local, né, mas basicamente é sempre as redes sociais, mas tem esse termômetro que a Mari falou, né, às vezes você tem milhares de visualizações e às vezes, não, olha, porque às vezes na cidade coincidiu de estar tendo uma outra atividade, de estar tendo isso, de outras, né, situações que vão dividir esse possível público, né? Mas é rede social, né, o que a gente está usando mais. E a estratégia de comunicação é o humor também? Sempre. São engraçadas e são... Faz as nessas chamadas, pegadas, né? Essas chamadas mais cômicas, né? Uhum. Eu acho que o Galpão faz isso, a Ali Teatro faz isso, né? Ver o Menino dos Rosas, quando eles vão fazer as chamadas, né? É muito peculiar já para aproximar a linguagem do pessoal. Né? Às vezes a gente faz chamada no meio da rodovia, porque está saindo de um lugar para outro. Fala, lembrando que a gente tá não sei o que, mas não, logo a gente chega, mas é 400 quilômetros. Tá, então continua andando, porque é 400 quilômetros. Não, andando não, pelo amor de Deus, vai chegar. Então brinca com tudo, né? E aí a gente percebe que o pessoal gosta, se identifica, né, com essa simplicidade, se identifica, né? Do que simplesmente chegar uma coisa régia. Olha, hoje tem um espetáculo de palhaçaria, que aí dá uma ideia de erudição e eloquência, que fala assim, olha, isso não é pra mim, isso não sei o quê. Não, gente, não pertence, né? Não atrai. Às vezes a gente fez uma coisa tão besta, né? E eu acho que assim, é nessa simplicidade que é o gostoso do brincar. Por conta de agendas pessoais, o Robert fazendo o solo dele, eu acompanhando o solo do Robert, o Zé fazendo o solo dele, e a gente ia só se encontrar no sul. Ele falou assim, olha, então, vocês que são mais antenados, por que a gente não começa a gravar pequenos vídeos, como se a gente tivesse perdido um desses integrantes e só vai achar lá? Ah, beleza. Então isso alimentou. E era interessante chegar, sabe, no Rio Grande do Sul, o pessoal falou, vocês acharam o menino? Vocês acharam o menino? Não, o menino tá aí já com a gente, tá, não sei o quê. Tá mesmo? Tá. Eu acho que tá na rodoviária, mas tá chegando, a gente pediu. E fazer brincadeiras, né, como, por exemplo, a gente estava em Araras, e aí tinha o que seria um patrimônio cultural da cidade, a pipoca do seu Zé, que era uma coisa de família, então tem uma coisa que foi passada de geração a geração, sabe, 50 anos o pipoqueiro da cidade, passou para os filhos, e aí o Robert do vídeo falou assim, Luiz, o que você está fazendo? Achei o Zé, cadê o Zé? Tá aqui, aí com a embalagenzinha da pipoca, aqui ó, seu Zé, achei o Zé. Não, o nosso Zé. Ih, é verdade. Tá, daqui a pouco eu vou. E aí parei comendo pipoca, olhando pro vídeo, aí o pessoal, poxa, na bobagem. Aí depois, eu saindo da porta do Correio no Rio Grande do Sul, falei, o que você está fazendo? Aí fui pedir um Zedex. Então, assim, nessas coisas bobas, é muito gostoso, né? E assim, vai alimentando essa comicidade que falou, olha, a ideia é da gente se reunir para a gente festejar o riso. E aí, vai na comicidade. Muito bom. Tem uma coisa, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir o popular da internet. Eu também. Você gosta? Gente, eu adoro. Eu adoro. Então, eu tô até fazendo um exercício que eu tô deixando de seguir 1 milhão de pessoas para ver o que o algoritmo vai me entregar. Deixando mesmo, assim, de seguir todo mundo. Que tem de sugestão? O que ele vai me entregar no Instagram. Porque o TikTok é uma ferramenta que você vê muitas pessoas que você não conhece. Isso eu acho muito legal. Porque, apesar de eu amar os meus amigos, eu não quero saber o que eles estão comendo ou onde eles estão passeando.
todo o Nossa, tempo. sim. Isso me deixa um pouco assim, você fala, pô, mas não queria saber exatamente não, isso. essa parada meio Big Brother eu também não tenho a resiliência para isso. Então, o TikTok, ele entrega muito mais pessoas que você nunca viu. Então, ele te tira de uma zona de conforto Sim. e ele te faz ver coisas muito diferentes. Eu também passei pela geografia, né? Que foi a minha primeira faculdade. Fiz geografia aqui na Unesp. Foi assim que eu vim parar em Prudente. Eu e a maioria das pessoas aqui viemos estudar e ficamos. E tem um geógrafo maravilhoso que é o Milton Santos. E ele dizia que a revolução, ela vai surgir da periferia. Sim. Quem vai trazer as respostas para as nossas inquietações não são os pensadores, é o povo. Sim. E aí pronto. E o que a gente faz se não é comunicar com o povo? Exatamente. Principalmente na palhaçaria e no teatro de rua. Principalmente com pessoas que não acessam isso, né? Sim. Porque a gente vai a lugares que as pessoas não consomem. Elas não saem para ir num Sesc assistir um teatro Não. 3 da tarde, 4 da tarde, mas elas vão para a praça. Sim. E é ali que surge. Hoje a gente vê isso no TikTok, no Instagram, porque todo mundo tem um telefone, pronto. Consegue fazer esse espaço. Então eu né? adoro ficar vendo vídeo de molecada, questão romântica, confusão, em qualquer lugar do mundo. Esses dias eu tava vendo uns meninos lá Sem Futuro, sabe? Que começa com samba. É genial, né? A toada deles. E genial. pega uma linha e vai. Então a gente sempre procura fazer alguma coisa nesse sentido, assim. A gente vai fazer um vídeo de divulgação de alguma coisa. Aí a gente lembra de um vídeo que a gente viu, de uma piada, de uma molecada que fez um negócio que é genial. E aí a gente reproduz. E geralmente as pessoas gostam muito. Sim. E teve uma vez especificamente, teve bem na época da pandemia, que a gente teve essa questão que dividiu muito as pessoas, né, politicamente no país, tudo aqui não foi diferente. É um reduto extremamente conservador, então, inclusive, eles estão apostando muitas fichas aqui. O governador nunca veio tanto ao interior do estado, faz que todo mês esse homem está aqui. Corta essa parte. Não precisa cortar, não, porque a gente já passou por Santos, já falamos sobre isso. Então tá bom. Estamos em 2025, setembro de 2025. E aí é isso, assim, a gente está nesse movimento. E aí a gente tem esses grupos, né? Tinha muito mais na pandemia, durante o período da pandemia de Covid-19, esses grupos extremistas. E aí a gente tinha um amigo infiltrado num grupo. Mentira. Que estômago! E aí a gente fez um espetáculo na pandemia que é o RUAR, o Circo sobre Rodas. A gente precisava trabalhar. Sim. A gente começou a pensar em fazer aqueles disque O carro telemensagem. da- Só que nós somos muitas pessoas para fazer um feliz aniversário, tipo assim, a gente falou, aí a gente foi chegando num lugar que a gente foi encontrando o nosso lugar no carro do Disque Mensagem e a gente chegou no RUAR com outras referências, né? O circo do Revirado, que estava fazendo alguma coisa já no carro. Aí a gente pegou a van do Rosa dos Ventos, equipamos a van do Rosa dos Ventos, fizemos um palco e foi até aí que surgiu a Chiquinha Rodotruque, porque eu dirigia a van, né? E a princípio eu só ia dirigir, depois eu comecei a apresentar também no meio. Ali, né? Aí a gente passava, então a gente escolheu um lugar, a Zona Leste. Aí a gente escolhe 10 pontos na Zona Leste, faz paradas de 20 minutos, faz uma chegança, apresenta, faz uma saída, vai para outro ponto. E aí, num desses grupos, uma pessoa pegou e mandou um áudio e falou aquele pessoal do Galpão da Lua ia vir o Haddad para Prudente. E aí ele falou, porque se eles passarem aqui na minha porta e não sei o quê, e xingou, e falou mal, e aquele povo do Galpão da Lua, aqueles amigos do Luiz Valente, aquele povo feio, parece uns cão que não toma banho, que não sei o quê, que não sei o quê. E falou mal da gente, assim. E aí o nosso colega começou a mandar esses áudios. E aí a gente transformou isso na nossa propaganda do RUAR. E aí um dos nossos integrantes respondia ele, a gente fez cortes nas falas dele, e a gente fez a nossa propaganda do nosso espetáculo ótimo. com essa fala de uma pessoa que estava falando que a gente era feio, né?
E, gente, é muito bom. É um vídeo que sempre alguém lembra. Esse vídeo era muito bom, eu dei muita risada e não sei o quê. É muito bom, né? Porque a galera ficando triste com hater e a gente amando hater, porque hater Nos alimenta, dá conteúdo de graça, dá piada dá grátis. piada de graça pra gente, gente. Então a gente tá... Dá material pra jogo. Continuando disso, né? Pensando que a gente vai... Eu costumo dizer que são estratégias anarquistas mesmo que a gente usa, que é pegar o que está posto, que é uma grande... Às vezes eu sinto que a gente está num metaverso muito ruim. Sim. Porque não é possível, às vezes, determinadas coisas que aparecem, você fala, gente, né? E aí eu fico pensando que é uma eterna quinta série, porque não tem um argumento para falar mal do grupo, fala assim, aquele bando de gente que parece que não toma banho. Assim, que xingamento é esse, gente? Aqueles cara de cão. Cara de cão, é tipo cão. chamar de cabeça de cocô. Essa cabeça de cocô numa discussão, sabe? Aí o mais engraçado é que essa pessoa mora aqui perto e a gente sempre vê ele, né? E aí... Porque a gente não sabia quem era. Mas quem é que a gente quer saber? Aí a gente vê ele, a gente fica assim, ó. Ele passa aqui. É muito engraçado. É ótimo. Aí quando ele olha assim, ele vê que a gente tá olhando, ele vai embora. Você fala, gente? Que bobão. Porque não tem nenhum xingamento pra dar pra pessoa. Plausível, não tem argumento pra coisa. É um campo que assim, eles são idiotas por excelência. Eles são idiotas por excelência. Não adianta a gente dissuadir um ignorante, sabe? Conversar com racionalidade. A gente vai perder, porque eles já são excelentes nisso. Então a gente subverte o pensamento para a comicidade. E aí mostrar que aquele pensamento, além de ser execrável, é risível. Aquele indivíduo é risível, né? Muito. E é ótimo. Eu lembrei de uma coisa paralela, porque por conta de eu trabalhar numa entidade social, a gente, em período também de pandemia, a gente tem que fazer o suporte para os atendidos, né? Porque o termo que a gente usa lá, não são alunos, são atendidos. E uma das educadoras falou assim, olha, já que você trabalha com essa linguagem, será que não poderia ser feito algo nesse sentido, só para tentar quebrar um pouco esse distanciamento? Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, para eles, faço, sem nenhum problema. Fiz, montei a sketch para o pessoal fazer, a gente brincar. E as crianças da casa felizes, porque era um espetáculo para aquela casa. E aí vinha a vizinha sair. Esse barulho, não sei o quê, pá. Eu acabei de levantar, falei assim, já que a senhora levantou, aproveita, faz um café e me chama, porque eu não tomei. Eu tô aqui trabalhando, já eu vou aí. Com açúcar, hein? Que eu não quero ver ninguém azedo. E assim, todo mundo tenso, aí o vizinho riu. Aí ela fechou a porta e tal, e o pessoal de uma TV local fazendo a gravação e assim, tipo, e aí? E aí? E todo mundo rindo, falou, isso é cômico, é natural, tá tudo bem, o problema tá nela. Ela trouxe o problema, como eu jogo com o problema? Isso é risível. Isso é risível. Esse tipo de atitude, exato, né? É uma coisa assim singular, não vou fazer uma rave na porta dela 24 horas, né? Então, entender, tipo, o que é isso, para que é isso? E às vezes vai vir com esses argumentos mais chulos possíveis, né? E tem uma coisa que é assim, né? A gente parece que esquece de rir. Sim. E quando a gente fica adulto, a gente esquece de brincar. A gente não brinca. Não. E parece que nem pode. Nem pode. Não. A maioria das pessoas não podem brincar, não podem rir. Então, quando a pessoa se vê num lugar desse, às vezes a primeira reação dela é esbravejar, porque ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe como se comportar naquele lugar. É que dá a sensação, né? Justamente assim, né? Porque eles esquecem que a gente ri de tudo que é humano. A gente ri por natureza de tudo que é humano. Só que se eu estou rindo disso, eu estou me permitindo, às vezes, até me distanciar disso, refletir sobre isso, ultrapassar isso e ressignificar aquilo. Só que eu não estou habituado a isso, eu estou habituado a condições normativas sociais, que, olha, eu estou condicionado, eu cristalizo algumas coisas e é muito mais fácil, né? Porque se a gente pega a população, vocês que vão lá para a praça, se a gente começar a rir sobre os problemas sociais e falar assim, e aí?
Cada um depois, se você plantar a sementinha do riso, ele começa a falar, não, isso aí tá errado, isso aí não tá legal não. Né? Ele já não vai ter aquele mesmo assim, é assim que a vida é, assim que funciona, Sim. eu tenho que fazer o meu papel, eu estou mais preocupado isso, não. E vai engessando, vai engessando. Me veio uma pergunta aqui a partir dessa cena, né, que você narrou, dela abrindo a porta ali, com a sketch toda. O riso do outro incomoda? Incomoda. Incomoda. Com certeza. Incomoda. Incomoda. Porque assim, ao mesmo tempo que o riso ele pode nos aproximar, o rir com nos aproxima, o rir de também pode distanciar, né? E aquela ideia de que, às vezes, não sei, né? O chuveiro queimou, meu gato fez sujeira no sofá, a minha conta está atrasada, e como é que o meu vizinho está feliz? Rindo. Nossa, Como eu é queria que o meu chegar vizinho, nesse lugar. como é que o meu vizinho está feliz? Sabe que absurdo é esse? Se a vida tá muito ruim, como Tá é que rindo as de pessoas... quê? Tá rindo, tá por quê, né? Porque assim, dos meninos que eu trabalho, né, eu falo para eles que assim, o mais perturbado sou eu. O mais perturbado. Verdade. O mais perturbado sou eu. Porque assim, o Robert e o Zé ainda tem assim, mais centralizado, né? Tem algumas coisas. Tem coisas às vezes que eu falo, eles se afastam com receio de eu tacar fogo no mundo. Eu falo, a gente vive uma distopia. Gente, você parece tão tranquilo. Porque, Eu não vi em cena. Entendi. não, e aquela coisa assim, talvez, assim, eu sou agraciado por ter momentos de diálogo para filtrar, ter a minha família que consegue, né, normalizar algumas loucuras, né, os meus gatos que vão trazer minha bateria social de novo. E só que tem hora que eu acho que a gente vive uma distopia todo santo dia. E algumas pessoas cristalizam coisas que não é para ter, né? Não é para ter. E aí você fala, como é que eu vou discutir embora temos um amigo em comum que ele fala que é interessante ter um gado de estimação para você ver de vez em quando ele mugindo, para ver essa dissonância cognitiva. Eu falo, olha, nem sempre que ele vai fazer sujeira, não só no pasto, vai fazer sujeira aqui. Mas a ideia é entender, né, esse espírito inquietante, essa coisa, e falar assim, olha, peraí, eu estou muito dentro do problema, como é que eu posso olhar de fora do problema? Né? Até onde tem a capacidade de mudança, eu entender, ou de vez em quando ecoar um pensamento, que hoje a gente usa a rede social para isso, para ecoar inquietações, né? Mas ao mesmo tempo perceber que fala, poxa, o riso é tão potente, o riso tem e ela vinha com isso, eu poderia parar a esquete, poderia brigar. Não precisa. Eu acho que a gente já tem muito problema. Beleza, talvez ela não tenha um momento ainda suficiente para aquilo ser palatável para ela. Sim. Talvez dali 10 minutos ela vai ver que a besteira que ela fez, porque ela vai ter que conviver com o vizinho. Porque ela estava quebrando um diálogo com as crianças que estavam ali no local, né? Às vezes pode ser muito mais leve. E aquilo que está incomodando a gente começar a ressignificar o olhar, né? Mas... É isso, mas eu acho que é esse lugar também que a sociedade coloca a gente hoje, que tira a gente desse lugar do rir frouxo. Sim. Do riso frouxo, da gente se permitir a isso, né? E aí, eu vou contar aqui da minha mãe, porque todo mundo conhecia a minha mãe. Gente, ela tem Instagram? Tem. É ela que nós vamos indicar hoje, hein? É ela, gente. Já vai marcar o arroba, já vai seguir. Carminha, gente. A minha mãe, ela... Enfim, tem a história de vida dela e tal. Eu, como uma pessoa que luta por justiça social, eu me encontrei muito nesse lugar, assim, que eu faço tanta coisa e a minha família, aonde eles foram parar, porque eu vim da capital, minha família mora lá, meu irmão, todo mundo, e tal. E minha mãe, ela tinha isso, ela fez um curso de clown, mas ela não encontrava esse lugar. E aí ela vem pra cá e ela, quando ela chegou e ela hoje, é psicossomático.
Minha mãe chegou travada, ela não conseguia andar, não conseguia sentar, fomos a médicos e tal, um monte de coisa. Hoje, ela faz um monte de coisa, aí eu falo assim, você não tá com dor? Não tomei nenhuma dipirona. Ela fala, feliz, assim. Gente, depois faz um corte, coloca um pedacinho dela na oficina. Fazendo. Eu vi Que a legal. foto. Que legal. Então, é isso, assim. Então, aí ela falou assim, ela chegou, aí falei pra ela assim, olha, é isso aqui que eu vivo. Você quer ficar aqui será assim. Não adianta você vir desse outro lugar, a gente pode ser amado na alegria. Sim. Porque tem uma coisa com a pessoa de idade, sobretudo, que começa a ficar muito sozinha, isso vai tudo pro corpo da pessoa. Então a pessoa fica extremamente doente. Minha mãe estava extremamente adoecida, de tristeza mesmo. Sim. Então, De solidão, né? Solidão. De solidão. Então para ela ter a nossa atenção, ela vinha para esse lugar da dor, muito doído. Para chamar pro cuidado. Né? E aí eu falei para ela assim, olha, a gente pode ser amado na alegria. O amor, ele pode estar num lugar diferente desse. Vamos experimentar? Se permite a isso. E aí eu vejo ela, quando ela chegou e eu vejo ela agora, e aí eu falo, é isso que eu estou falando. Ela é o meu exemplo vivo, assim. Então eu fico muito feliz. Quando ela se permite, ela se dispõe, ela está disponível para isso, ela quer. E aí é isso, o quanto ela se permitia rir de si. Sim. Hoje em dia ela ri de si. E aí a gente falou assim outro dia para ela, assim, o Fernando, né, falou para ela, mas a senhora vem e todo mundo brinca. Ela falou assim, eu adoro ser zoada por vocês. Eu gosto de estar nesse lugar. Então ela falar isso também, aí eu falo, ai, pronto! Ontem, no fim da oficina, ela, depois, em cada pessoa que participou da oficina que estava aqui dentro, ela vinha, deu um abraço e falou, adorei você. Aí a outra, adorei você também. Que gostoso. Eu adorei. Adorei você. Que gostoso. E foi, deu um abraço a todo mundo, assim, maravilhoso. Nossa, eu queria fazer um negócio aqui, que talvez eu vou jogar uma torta de climão, que a gente vai passar para o outro podcast também, passar essas bolas, mas que é um lugar importante, que é, vocês acreditam que essa perspectiva, essa política de cerceamento da alegria é um projeto? Sim. É um projeto de entristecimento da população. Sim. Porque eu vejo jovens romantizando o mau humor, a tristeza, A má educação. a má educação. É muito legal você ser grosso. É muito legal você andar com a cara fechada, ser antissocial. Tudo isso tem um lugar, um projeto para isso, né? Porque as pessoas não têm esses momentos de discussão, Exato. de interação. Exato. Não tem momento de mesa de bar, gente. Porque a desgraça, ela é muito lucrativa, ela é muito Sim. rentável, é um projeto. É um projeto. Então, quando você faz isso, aí você vende que é legal eu ser antissocial. Então, você vai fechando as pessoas individualidades. Sim. Só que elas estão aonde? No shopping da internet. Sim. Então, ela tá antissocial, mas ela não tá. Então, ela tá ali o tempo inteiro conectada com um monte de coisa abstrata, não consegue dar conta das suas frustrações, ri muito pouco ou não ri, Sim. não se permite, não se dispõe, e aí é isso, uma série de problemas de saúde, de problemas sociais, e, enfim. E quando a gente pensa em ancestralidade, né, a gente pensa que no processo de colonização, o projeto era a morte de Banzo, que eram as pessoas morrendo de tristeza mesmo. Aí a gente viveu um projeto progressista, que é a morte de miséria, então as pessoas morrendo de fome. Aí a gente vive uma gama de projetos sociais que foram tirando a gente, falando de Brasil, né, gente, recorte específico do Brasil, foram tirando as pessoas da linha da miséria, e aí elas voltaram, e aí elas saíram de novo. Então, já que a gente pode ter governos que vão tirar da miséria e isso passa a não ser mais um projeto, agora a gente tem um projeto de tristeza. Vamos todo mundo ficar triste, vamos todo mundo
Porque isso adoece, né? Isso isola. Então, quando a gente se isola, a gente sai do consenso de comunidade, porque a comunidade, ela tem uma força. Isso. A comunidade, quando eu posso contar com as pessoas que moram do meu lado, eu paro de fazer discursos negativos e eu passo a olhar socialmente com perspectiva de saída e não com perspectiva de vai dar tudo errado, né? Sim. E aí eu consigo implantar socialmente, implementar coisas sociais que nem sempre depende de um governante, mas se eu tô com a minha comunidade fortalecida, a minha comunidade faz acontecer. A minha comunidade acolhe um espaço como esse, a minha comunidade vem assistir espetáculo, a minha comunidade participa de almoço comunitário, né? E isso subverte uma lógica, só que aí pessoas reunidas, tem música, tem riso, né? É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Algumas coisas, né? E é difícil para a gente, porque assim, para nós é notório isso, né? Para quem está dentro, às vezes, de uma bolha, né? Ainda mais essa ideia de que fala, não, mas olha, eu sou sozinho mesmo, pererê, parará, eu tenho isso. Você fala assim, olha, não, você está sendo condicionado a fazer parte de uma bolha, porque você é um produto, você é visto como produto. E pela lógica do produto, exato. Então, eles estão te criando um problema e estão te vendendo uma solução. Sabe? Um papo merda coach de que, falou, não, é só você fazer isso, tal, não sei o quê. E aí você vai vendo um detrimento cognitivo, sabe, sendo alastrado de várias pessoas e não percebendo, não reconhecendo a importância de comungar com as pessoas, de coletivizar saberes, bem-estar, sabe, de ter, né, a amabilidade sendo semeada por onde passa. São situações. E aí eu fico imaginando, por exemplo, o relato da Mari, trazendo o relato da mãe. Lembrei de Heliópolis, a gente fez uma apresentação microcidade, assim, sabe? Uma microcidade. Aí uma senhorinha de 80 anos assistir e falou, nossa, filho, eu ri. Aí eu falei, poxa, então a senhora riu? Você gostou dessa porcaria? Que bom! Ela, não, vocês, olha, fazia tempo que eu não ria. Olha, eu falei, então combina com esse povo. Falei, combina com esse povo para você rir também. Exato. Ela falou, porque a gente, eu ri de umas coisas que a gente às vezes vê e tá ali na porta da gente. Eu falei, olha, ela reconheceu a similaridade do cotidiano através do riso. Então, se ela vê que, e é uma coisa que todos nós aqui, né, o pessoal que está atrás da câmera, né, outros, né, artistas, fazedores de artes, que a arte ela é ordinária. Sim. E ela vai justamente na contramão dessa ideia, dessa lógica de que, não, olha, a gente tem que estar fechado, a gente tem que ser normativo para isso, a gente tem que aceitar as coisas verticais. Não é assim, né? E a gente tem que valorizar e sempre fazer essa resistência de perceber que, fala, não, olha, tem um projeto nefasto, tem figuras nefastas que acham que o que a gente faz não tem valia, porque essa ideia, né, da regulação, da mais-valia, o caramba quatro, essa coisa abstrata, esquece que somos seres sociais, com desejos, com anseios, e a gente quer outra coisa. Né? Eu sempre gosto de refletir que se a gente tem um lado, né, do poder, Sim. Porque se a gente tem um lado do poder que persegue artista, professor e médico, a gente tem que acender um start. Sim. Né? Porque se persegue essas figuras, tem um projeto aí que ele é muito mais profundo, né? E que às vezes a gente não... A gente não, né? A população não tem esse acesso a essa profundidade, né? De olhar assim, tá perseguindo essa galera por um motivo. Sim. Tá desmerecendo essa... A quem interessa desvalorizar essa categoria? A quem interessa desvalorizar, né, políticas sociais? A quem interessa fazer o cerceamento de pessoas em determinados espaços? A quem interessa isso? Né? Então a gente percebe... Aí, juntando essa palavrinha entre o educador, né, entre o médico e o educador,
a gente busca na nossa ancestralidade, o xamã do riso. Sim. Tem a nossa ancestralidade lá atrás, o xamã do riso, que nas comunidades pode ser mais autóctone possível, mas a gente está aqui, de forma contemporânea, tentando resgatar essa semente. Né? E mesmo assim, tentar, às vezes, de uma maneira sutil, através do risível, né, subvertendo a lógica, de que fala assim, ó, peraí, pensa um pouquinho com a gente aqui, ó, não, vem cá, calma. Né? O rei não tinha trupe de circo dentro do palácio dele à toa, né? Não. Não tinha uma trupe de circo para fazê-lo rir à toa. Né? Então a gente precisa pensar que essa arma poderosa do riso, ela realmente é poderosa. A felicidade é uma arma quente. Sim. A felicidade é uma arma. Quente. Muito. E aí fervente, é isso, né? Fervente. Ai, que bonito isso. Dá pra pôr a felicidade Sim. é uma arma Quente. Belchior. Sim. Não é Né? Quente e fervente, assim, né? Felicidade é uma arma Gente, quente. a gente precisa Ai, caminhar para os finais, né? Perfeito. Mas então, pra gente caminhar para os finais, pra gente já pensar nessa pergunta que vai ficar pro próximo. pessoal do Passarinhar. Sei que é Lá pro próximo. de Rio Rio Claro, é Rio claro! Claro! De Rio Claro. Mas antes, a gente tem uma surpresinha pra vocês, né? Porque a gente falou de coisa séria, a gente deu risada em algumas coisas, mas agora a gente vai fazer uma coisa meio Marília Gabriela. Meio de frente com Gabi. A gente pergunta, vocês respondem. Ok. Tá? Para que a gente vai abrir aqui no nosso aí, teleprompter. cola. Nosso teleprompter. Cola. Aqui, peraí, amiga, você me mandou, né? Eu mandei. Mandou, tá Ai, aqui. que medo. Ai, vamos lá. Mas é assim, ó, pra responder papum, sem medo e também sem censura. Porque a gente já passou por vários espaços que a galera já não vai ter como cortar. Entendi. O máximo Tá que vai bom. rolar é um pi no nome, Tá. pra não ter processo, Sim. tá? Vamos lá. Tá. Vou começar. Então vai. Eu vou começar com o Mari. Um medo. Não ri. Ufa. Um sonho. Continuar rindo. Ai, Muito bom. Ensaiado! Até triangulamos, hein? Uma inquietação. Injustiça. Tá difícil, né? Sim. Tá complexo. O que te tira do sério? Apatia. Ai, muito. Apatia. Eu também. Sabe, você vê algumas coisas e achar que são. Sabe, é como. Eu dou o exemplo mais simples que é para os meus alunos, né? Você vê um animal abandonado e vê alguém chutando e você não para essa pessoa, você compactua. Né? Se você vê um genocídio a céu aberto e ninguém fala nada, puta que pariu, né? Haja estômago, né? Haja estômago. Haja estômago. Agora a próxima é para os dois. Ok. Do que a Mari ri. Do que o Luiz ri. De quase tudo. Sim. Do cotidiano. Né? Eu acho que é essa a ideia. A gente ri da gente, da condição, a coisa mais absurda, que é o que os meninos têm medo. Eu rio da existência humana. A nossa existência já é um absurdo. E aí a gente vai ver essas relações e como permear isso da melhor maneira possível. Com leveza, né? É? Vamos Bom, para as indicações. agora a gente vai fazer indicações. Tá. Indicações além da Carminha. Qual que é outra? A Carminha tem Instagram? Minha mãe tem, agora não sei direito, carminha.palhares, uma coisa assim. Depois a gente Depois eu A acha. gente acha e bota nos créditos. Sim. As indicações. Vou indicar a Companhia Pagu, que é uma Sim. companhia de mulheres aqui da cidade, que tem trabalhos muito legais. Vou indicar o Sebotar, que tem um trabalho solo de teatro que tem sido muito legal vê-lo apresentar. E vou deixar o Luiz indicar os próximos. Ok. Eu acho que, assim, como eu sou a única figura aqui do Ali Teatro, eu acho que os trabalhos solos né, seria do Robert Moreto, né, e do Zé Ricardo Bassani. Eu acho que eu indico que é um outro pesquisar de comunicação. Né, e se eu puder ser um pouquinho, assim, um pouco mais saindo de Prudente, eu acho que todo mundo
também tem que ter o deleite de assistir Mademoiselle Blanche. Café com Blanche. Eu acho que é divertido demais, mas assim, ver ela fazendo. Muito bom. Eu vou indicar o pessoal aqui do Galpão também. Sim! Histórias da Nana, Rosa dos Ventos, Sim. Tá Que Tá. É isso. Tá. Nossa, é tão gostoso ver ele com as crianças. É muito massa. Amiga? Vamos indicar a palhaça Funúncia. Ah, eu amo. Maravilhosa. Inclusive esteve em Ribeirão. Teve, aham. Esses tempos, infelizmente, a gente não pôde assistir. É, porque artista nos últimos tempos tá assim, né? A gente vê artista no festival da outra cidade, os amigos, né? Estamos trabalhando Não estava em Ribeirão. daquele jeito. E eu vou indicar uma artista que gera conteúdo cômico pra internet, ela chama Lívia Lagato. Daquela Acompanha- dupla lá. Mas eu gosto muito é da Neide Pistola. A personagem dela, Neide Pistola, é uma coisa, é um deleite. Ela usa aquele filtro de envelhecimento do Snapchat e ela é um deleite, assim, é muito... É um conteúdo assim, eu gosto de ficar vendo videozinho na internet. Vídeo pra ver na internet são os vídeos da Lívia Lagato. Ela é incrível, faz comicidade honesta, faz comicidade limpa, faz comicidade complexa, mas muito palatável. Então, quero deixar um conteúdo viral aí, né? Porque pra Legal. gente ficar mudando os nossos algoritmos pra ver Sim. coisa bacana e legal. É isso aí. E Precisamos agora fechar a pergunta, precisamos né? fechar a pergunta. O que a gente vai deixar. pergunta pras meninas? Lá em Rio Claro. Isso. Eu vi, né? Eu não conheço eles, mas conheci agora, antes da entrevista. E eles estão num espaço muito parecido aqui com a gente. Então, acho que a pergunta que eu deixaria para eles como aproximar a população, o pessoal da cidade desse território, que geralmente é um território central. Muito bom, muito legal. Gente, foi muito legal, foi muito bom, né? Foi muito legal. A cada lugar que a gente passa, um levante é feito, assim. E isso tem sido muito importante, porque às vezes a gente se sente muito sozinho nas batalhas dramatúrgicas mesmo, pensando no trabalho artístico, assim. A gente se sente sozinho porque a gente está em territórios distantes, estamos num estado que é relativamente grande, né? Que tem estradas grandes que nos separam. Da nossa cidade até aqui são quase, né, com as paradas e tudo, 6, 7 horas de viagem. Então a gente, do território a gente está distante, mas é muito acolhedor quando a gente vai entendendo nessas visitas que os levantes são os mesmos, as inquietações são as mesmas, mas o mais importante é que os objetivos também são os mesmos, assim, né? A gente tem olhado para o mesmo lugar, então isso vai dando um quentinho de que a gente só está distante, a gente não está sozinho. Isso. Sim. Mas a gente só está distante, o território ele está distante, mas a gente não está sozinho. Tem sido muito legal esses encontros, assim. Uma vez eu fui me queixar, né, para um padre, pro padre Mauro, é um monsenhor aqui de Prudente, que ele é muito 10, é um padre da luta, assim. Aí, nesse movimento de militante, me aproximei, e um dia eu varei para ele e falei assim, que eu tava cansada, né, eu falei assim, a luta é muito solitária. Aí ele falou para mim assim, não, a luta é solidária. E aí, depois desse dia, eu mudei esse olhar. E aí, de fato, a luta é solidária. A gente pode estar distante, mas a gente se aproxima quando Manter esse sentimento. Sim. É um filtro. Às vezes até brinco, né, com os meninos, né, porque eu tenho um distanciamento, né, dessa concepção de metafísica. Tenho um distanciamento muito profundo, mas acho impressionante, né, o Júlio Lancelotti falar, olha, o que eu faço não por reconhecimento, porque é necessário. Então eu vejo que o nosso ofício é tão necessário, o que a gente faz é tão necessário, por isso eu continuo fazendo. Tenho receio de uma hora perder o gás? Tenho receio, mas eu vou continuar fazendo, porque eu vejo a necessidade disso, o quanto isso pode manter esse elo.
entre as pessoas. Mas aí a gente vem num espetáculo igual ontem e a gente morre de rir Sim. dos nossos amigos. Sim. Se dando mal, torcendo. Sim. Vê o Melvin que sempre olhinho fechado, regalando o olho. Assim. Ô, japonês! O Melvin travando a respiração. Assim. É ótimo. Eu acho que, assim, pra gente encerrar, você falou uma coisa que eu acho que é isso, né? Acho que eu vou cruzando com palhaços pelo processo. E hoje, muito diferente de 20 anos atrás, onde os artistas vinham buscando um reconhecimento, hoje a gente faz muita coisa porque a gente entendeu que é necessário ser feito. Sim. Então, muito menos por reconhecimento, muito mais por entender que se a gente parar, a gente parou, o que a gente faz acabou. E aí a gente vai parar naquele momento, né? Então a gente tem deixado esse legado, assim. Eu fico pensando muito nas próximas gerações, assim, que tenham caminhos melhores do que os que a gente teve. Com certeza. Muito obrigada, gente! Obrigado. Um beijo! Esse foi o episódio de Prudente do Pode Rir. Fiquem com a gente nas próximas. Um beijo. Valeu, gente! O podcast Pode Rir é uma produção da companhia Aditacuja. Apresentação de Michele Maria e Ana Montanha. Direção de Flávio Rassi. Produção audiovisual de Raíza Ferreira. Produção executiva de Flávio Rassi e Bárbara Monsignori. Assistência de produção de Idris Bahia. E produção geral da Subverta Ateliê de Criação, Produção e Comunicação. E integra as ações do projeto MM Show, Novas Dramaturgias para o Riso e o Ridículo, contemplado no edital PROAC PNAB 2024 do Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.